Olá para você ligado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje nós vamos debater um tema importante para a comunidade: saúde. Nossos debatedores são os deputados Henrique Arantes, PTB, ele que é primeiro secretário da mesa, e também o deputado Bruno Peixoto, do PMDB, que também está no segundo mandato aqui na casa. Começamos, deputados, perguntando o seguinte: por que há tanta reclamação, por que há tanta demanda sobre saúde no poder público? O problema da saúde pública é que o Sistema Único de Saúde, ele define constitucionalmente também que é obrigação do Estado atender à saúde do cidadão e em todas as instâncias. Por exemplo, a criança, desde o nascimento até a morte, ela tem que ser atendida pela saúde pública. Na tese, o SUS e a forma da saúde brasileira, em sua essência, é a coisa mais linda que existe, é uma peça de obra de arte. Só que na execução daquela obra de arte, acaba que, como oferta tudo a todo mundo, e nós temos 300 milhões de pessoas no nosso país, acaba que a demanda é muito grande e não tem como atender todas as pessoas na velocidade que se espera. Mas, na sua essência, o SUS ele é tão magnífico nesse ponto que, por exemplo, se uma mulher ela se sente deprimida pelo tamanho do seu seio, o SUS autoriza um implante de prótese de silicone para que ela faça. Então, o SUS ele faz tudo quanto é tipo de cirurgia. Se um homossexual ele alega que ele tem problema psiquiátrico e psicológico e quer mudar o sexo, o SUS autoriza. Então o SUS faz de tudo e justamente por fazer de tudo, ele é sobrecarregado e nós temos aí filas e filas e filas de pessoas esperando atendimento, às vezes na sua maior essencialidade, o atendimento primário. Então acho que a questão é de prioridade do SUS. Acho que a gente deveria inverter e colocar na questão para que o SUS fizesse de imediato as questões prioritárias. Sobrando dinheiro, faça o restante. Deputado Bruno Peixoto. O Henrique fez uma análise nacional e está correto. Mas eu quero tentar trazer um pouco mais para o nosso estado. E tenho aqui alguns dados, que é importante para nós, Henrique, que digo nós, porque nós temos uma perspectiva e a população confia no nosso trabalho para resgatarmos a dignidade do povo goiano. Quando eu digo resgatar, é a confiança nos políticos, é a confiança no poder executivo, é a confiança de que nós, que somos teoricamente mais novos, podemos ajudar a construir um Estado melhor. E quando eu digo isso, não é uma crítica destrutiva, mas os nossos governantes, digo também ao prefeito da nossa capital, aos prefeitos de cidades do interior do Estado e ao governo do Estado, a necessidade de investimentos em hospitais, na necessidade de investimentos em melhores salários para os profissionais da área da saúde. E digo, hoje nós temos apenas 39 leitos de UTI pediátrica. Na cidade de Goiânia, 39 leitos de UTI pediátrica. Insuficiente. O materno-infantil deixa por dia aproximadamente 10 crianças sem a UTI, sem atendimento médico público. Olha o absurdo. Então, nós do PMDB, nós defendemos a construção imediata e já pedi ao prefeito Paulo Garcia a construção imediata do Hospital Pediátrico de Goiânia. Nós temos que ter um hospital para dar dignidade àquelas famílias que muitas vezes na madrugada veem o seu filho passando mal, ardendo em febre e procuram uma unidade de saúde, procuram um CAIS e não tem um atendimento especializado. Então nós temos, e digo nós, digo através do Henrique também, do PTB, um partido que quer o melhor para Goiânia, que nos unir e juntos conseguirmos o hospital pediátrico da cidade de Goiânia. O que ele citou é importante, que a pessoa que precisa de atendimento, ela não quer saber se o SUS faz tudo. Ela quer saber do atendimento dela naquele momento. No caso do seu filho é essencial, né? Criança passando mal, não fala onde está doendo, então tem que ser... o maior drama das pessoas é o atendimento pediátrico. E justamente por o SUS ele ter esse sobrecarregamento de fazer tudo, de ter que fazer tudo, as prioridades às vezes eles fazem, mas não na forma totalitária, deixa a desejar, que é o caso dos leitos da UTI pediátrica. E o Bruno citou a questão de Goiânia, mas no interior também tem poucas leitos de UTI. É raro o município que tem, Anápolis, raro, né? Às vezes um município como Rio Verde tem, mas é difícil. A maior parte dos casos
o exemplo do Vale do São Patrício, que é uma região muito povoada do nosso estado, ali não tem nenhuma cidade com mais de 60 mil habitantes, então sempre que necessita de uma UTI, vem para a capital. E aí sobrecarregam-se esses 39 leitos de UTI pediátrica com Goiânia, com o interior e às vezes com pessoas do Triângulo Mineiro, do Pará, do Tocantins, que vem muito também ao nosso estado procurando tratamento médico. Então o que as pessoas querem é, de fato, da mesma forma como eu penso, o problema está aí, não importa quem tem que resolver, ele tem que ser resolvido. E para ser resolvido é necessário, acredito, que a gente parar com essa concepção de que a nossa Constituição ela é linda no papel, de que o Sistema Único ele é lindo no papel e fazer o prático, resolver o problema. Devemos desmanchar algumas coisas que eles fazem, que no meu entender são supérfluas, e cuidar da vida da pessoa naquele momento que mais precisa. O senhor falou em investimento e a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Goiânia alega que Goiânia já faz um investimento maior do que determina a Constituição. A população não está preocupada com a parte legal, com a parte oficial, com a prestação de contas ao Tribunal de Contas dos municípios. A população está preocupada se ela vai num CAIS e tem um médico. Isso. A população está preocupada se ela vai precisar de uma UTI e tem a vaga. É isso que a população quer saber. Com todo respeito ao secretário, mas nós temos que buscar respostas à população. Não respostas em dizer estamos gastando mais do que o que determina a Constituição Federal. A população quer saber se está resolvendo o problema. E digo, não está resolvendo o problema. Melhorou a saúde no município de Goiânia, mas está longe de ser uma saúde de qualidade. Está longe de ser. E para isso, tive uma conversa com o Dr. Fernando, que é um homem sério, capacitado, médico, conhecedor, tem um grande conhecimento na área de saúde, principalmente na área de saúde pública. Conversei com ele. Hoje nós temos 709, apenas 709 leitos de UTI para atender Goiânia e a Grande Goiânia. Nós estamos falando de aproximadamente 3 milhões de pessoas. Apenas 709 leitos de UTI. Apenas 709 leitos de UTI. Por que estou frisando isso? Porque muitas vezes, e é rotineiro o acontecimento, uma família necessita de uma vaga de UTI para um ente querido e a resposta do SUS é: não temos vaga. Então nós temos que investir. Conversei com o secretário, ele me garantiu que no CAIS Campinas, ainda este ano, vai dar início às obras de construção de aproximadamente 100 vagas de UTI no CAIS Campinas e que já tem recurso disponível, aproximadamente 12 milhões na conta da Prefeitura de Goiânia para iniciar as obras. Então eu espero que saia do papel, que construa essas unidades de UTI no CAIS Campinas para que nós possamos, no mínimo, ampliar em 20% a capacidade de UTIs hoje na cidade. E que não vai resolver o problema. Não vai resolver. Pode amenizar, né? Ameniza, mas não resolve. Então, quando estas unidades de UTI estiverem prontas, a nossa demanda vai aumentar. Ela é uma demanda crescente. O que nós temos que fazer? Aproveitando a fala do Henrique, nós temos que mudar o sistema de saúde pública no país. Nós temos que ter mais investimentos. Aí nós poderíamos falar um pouco também, em uma outra oportunidade, sobre as OS, como que funciona, como é a gestão, que eu sou contra o modelo adotado. Eu acredito que as OS têm que construir o prédio, que as OS têm que colocar o pessoal, dar a qualificação ao pessoal. A parte estrutural, A né? parte estrutural por completo. E o Estado fazer a parceria de convênio. Essa é a minha opinião. Mas gostaria de explicar melhor num outro programa sobre a minha visão a respeito das OS. Se quiser nesse, fique à vontade. Melhorou as OS? A gestão? Melhorou. É inegável. Ela Agora, tem uma senhores, agilidade maior, porém está consumindo um recurso maior do que era gasto. O que isso é prejudicial. Agora, a OS melhorou o serviço? É inegável. Estou na oposição ao atual governo, mas também nós não podemos tampar nossos olhos e dizer que está ruim a gestão das OS. Melhorou, mas o custo para a população também subiu por paciente. O senhor concorda ou não? Enquanto o deputado Bruno falava sobre a situação da saúde em Goiânia, eu tive há 2 semanas no município de Ivolândia, uma cidade pequena, por volta de 2.500 habitantes, e lá conversando com o prefeito, que é médico, o Dr. Fábio,
Ele me disse que ele tem 7 médicos à disposição do seu município, inclusive especialidades. Fazendo uma conta aqui básica na regra de 3, Goiânia, que tem 1.300.000 habitantes, seria equivalente a Goiânia ter 38 mil médicos à disposição de sua população. E eu tenho certeza absoluta que não temos 10 mil médicos municipais. Se brincar, 1.000 não tem. Então a proporção é esta. Você vê um município daquele tamanho sendo atendido em sua plenitude, um município do tamanho de Goiânia, com a receita muito maior, ele é atendido de uma forma muito equivocada nesse ponto. E se esse comparativo for feito com a região metropolitana, Aí esse aumenta. número vai saltar mais ainda. Aí aumenta, porque Goiânia 1.300.000, Aparecida por volta de 500.000 e por aí vai indo. A região então, metropolitana vai tem chegar mais a quase de 2 milhões. né? Mais de 2 milhões. Então o número aumenta mais ainda. Então o maior problema, no meu entender, da saúde é a gestão. A forma de gestão que é feita. O sistema único, repito, ele é lindo no papel, mas essa questão tripartite, na verdade, a obrigação é do município de ofertar a saúde pública. Mas é feita uma divisão de contas entre o Estado e a União também, onde eles também devem pagar a parte do recurso e fazer ali o atendimento, desde o atendimento básico até as cirurgias, enfim, internação, UTI. Mas o que a gente vê de fato, como ele mudou de um tempo para cá, antigamente os hospitais eram todos do Estado. O Estado ele ofertava saúde. E aí a lei mudou, alguns hospitais foram municipalizados, tudo bem, mas o Estado ainda continua ofertando alguns serviços da saúde. E no meu entender, o que o deputado Bruno falou, o serviço que as OS vêm prestando, melhorou bastante a qualidade do atendimento, o número de reclamações diminuiu, as pessoas se sentem mais bem atendidas ali por aquela questão. E o grande problema que eu vejo... No caso das OS. No caso das OS. O exemplo do Hugo, o Hospital de Urgências de Goiânia, que é do Estado e é atendido ali, é administrado por uma organização social. As pessoas que buscam atendimento naquele hospital são mais bem atendidas. E também tem um ponto, porque antigamente, quando era do governo, o Hugo, ele atendia todo mundo que lá entrava. Hoje não, somente urgências. Então, se eu vou lá com dor de cabeça querendo ser atendido, eles não me atendem, eles me mandam pro CAIS para ser atendido. E o problema, às vezes, que a pessoa vê quando chega é... O cidadão mais humilde, ele não compreende isso. Ele chega no hospital e pensa, poxa, aqui é o hospital, tem que ser atendido. Mas fala, não, aqui é de urgências, tem que buscar outro lugar. Aí ele pensa, eu gastei meu passe para vir aqui, eu não tenho como ir para outro lugar. Então o que falta, às vezes, no questão, e o mais importante é o humanismo. O que pega quanto a isso. É mais do que provado também que em todo atendimento médico, quem mais fica nervoso não é nem o paciente, é o acompanhante. O acompanhante fica mais nervoso do que a pessoa, do que o próprio paciente. Então é a questão de tratar bem a pessoa, de receber bem, de explicar e de fazer com que a pessoa seja tratada como humano. Porque às vezes o funcionário é sobrecarregado e acaba que não dá o atendimento que o cidadão merece. Será que falta mais investimento do governo federal? Falta investimento do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Isso aí é sem sombra de dúvidas. Agora o Henrique tocou num ponto interessante, a humanização do sistema de saúde. Você vai hoje na Europa, você tem aí nos Estados Unidos, que podemos assim por dizer, países desenvolvidos, e nós assumimos aí a questão de país emergente, país em desenvolvimento. Lá é diferente, Bruno, porque eles não têm obrigação de saúde. Então a saúde ela não é pública, ela é particular. Nos Estados Unidos, se eu quebrar um braço, eu sou atendido sim, mas eu tenho que pagar. Eles não olham se eu tenho dinheiro. Depois de atender. Depois de atender. Aqui, alguns hospitais particulares só te recebem com cheque-calção, que é um crime. Isso é um crime. Agora lá não, lá ele te trata, te cuida, te cura e depois vem te cobrar. Mas eu quero colocar a questão da humanização dos países desenvolvidos. O que acontece? Você tem um gráfico. No Brasil, esse gráfico vem reduzindo, que é a questão do parto normal. Vem reduzindo e aumentando o número de cesárea. Nos países desenvolvidos é o contrário, você tem uma reta crescente de partos humanizados, que a gente chama de partos normais aqui no país, e sendo que nós estamos investindo para que tenha a cesariana, que é um prejuízo que traz a mulher a cesariana. Porque no primeiro momento reduz a dor, o que é benéfico, mas o pós-operatório é mais caro, mais doloroso. Os riscos, né? Os riscos da cirurgia, e a mulher anestesia. odeia uma coisa que é a tal da cicatriz. E geralmente a cesariana deixa a cicatriz da mulher. Já o parto humanizado, que é o parto normal, o que ocorre? Uma falta de esclarecimento pela categoria médica aos pacientes. Esses dias tive a oportunidade de ver um noticiário informando que os médicos estão incentivando, e alguns desses por custo financeiro, incentivando a cesárea, em vez de que deveria incentivar o parto humanizado, que é muito menos doloroso para a mulher no quesito pós-operatório e não deixa cicatriz.
Então nós temos que incentivar e esclarecer as necessidades do parto normal, do parto humanizado. Então nós temos, e digo nós, políticos, nós, imprensa, nós, sociedade, de buscarmos esclarecer muitos mitos em relação ao parto normal, ao parto humanizado. Nós temos que mostrar que nos países desenvolvidos o objetivo é o parto normal. Apenas dentro desta mesa, para que nós possamos colocar isso em tela e mostrar aos nossos telespectadores. Outro ponto também que eu queria fazer um questionamento ao sistema de saúde, eles proíbem as parteiras. Meu pai nasceu de parteira, possivelmente o pai do deputado Bruno também nasceu de parteira e por aí vem. Minha mãe. E nasceram sadios, cresceram, tudo bem. É correto que o essencial deveria ser feito pelo um sistema de saúde regulamentado, burocratizado, com médico, etc e tal. Mas se não houver, por que não deixar a operação da parteira, não é? Então eles perseguem essa figura emblemática e cultural do nosso país e que foi feito por gerações e gerações, desde que o Brasil foi desde antes do descobrimento do Brasil, que os índios também nasciam através de parteiras. Então é algo que é cultural, é histórico, funciona, e aí o Sistema Único de Saúde proíbe. Sabe? Então o que nós temos que questionar é isso, não incentivar o parto de parteira, mas deixar que ele aconteça em comunidades, principalmente que não é possível ter médico a todo tempo, como comunidades quilombolas e comunidades que são distantes, distritos distantes e de difícil acesso. E um detalhe importante, dentro da sua fala, eu tive a oportunidade de conhecer o sistema da cidade de Madrid e depois o sistema da cidade de Barcelona. E tive em loco, fui nos hospitais. Como que funciona o sistema? As enfermeiras qualificadas e treinadas, elas é que tomam todo o procedimento do parto humanizado. O médico é chamado apenas para a cesárea quando há necessidade, onde há risco de vida para a mulher ou para a criança. Então lá regulamentou a parteira e a enfermeira virou parteira. Foi a enfermeira com um curso de qualificação para o parto humanizado. Senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia, nesse debate sobre saúde, aqui no programa Frente a Frente. Continue com a gente. Maria! Não começa, Heitor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, Heitor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus, para, pai, para! Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui. Ajude o Cevan a continuar salvando vidas. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Você sabe com quem seu filho conversa pela internet? Nem ele. Voltamos então aqui na TV Assembleia com o programa Frente a Frente. Estamos debatendo, discutindo saúde. Nossos convidados, os deputados Bruno Peixoto, PMDB, e Henrique Arantes, do PTB. Senhores, esse é o momento onde um deputado faz a pergunta ao outro
dentro do tema saúde. Quem vai fazer primeiro? Posso fazer em relação, Henrique. Como você vê a possibilidade de regularizar? Hoje o Henrique faz parte de um grande partido, um partido que tem uma representatividade nacional, de aprimorar ou ampliar a possibilidade do parto humanizado no nosso país. Olha, o primeiro ponto que nós temos que vencer é fazer com que os médicos, que eles colocam na cabeça das pacientes de que a cesariana é melhor, é mais importante. E que hoje para o médico fazem isso. E que para o médico é mais cômodo. Se eu fosse o médico, por exemplo, eu falaria para a minha paciente que ela deveria fazer cesariana e ela me liga e fala, eu quero dar a luz quinta-feira às 3 da tarde. Eu agendo, vou lá, faço o parto e vou embora para casa. Se não for cesariana, se for parto normal, ela pode me ligar 4 horas da manhã em casa para eu poder atendê-la no hospital, para poder fazer o parto. Porque ela começou a entrar em trabalho de parto. Então, para o médico é muito mais cômodo. Então, o primeiro ponto é fazer uma campanha com os médicos para que eles mudem a mentalidade e que trabalhem com as suas pacientes mudando a mentalidade. Porque hoje a mulher prefere o parto de cesariana porque ela acha que é melhor, porque o médico assim fala. O médico é que orienta. E como diz aquele velho ditado, vai temar com o doutor? Não vai. O doutor é que sabe o que está falando. Então, se fizesse uma campanha nesse sentido, acredito que seria melhor. O Ministério da Saúde já faz, propaganda nesse assunto. Propaganda para o parto normal, etc. Mas sem fazer um trabalho de base, de trincheira, que aí vão envolver os médicos do governo, principalmente, não vai ter efeito. Muito bem, agora é a vez do senhor fazer uma pergunta ao deputado Bruno Peixoto. Correto, então vamos lá. Queria perguntar ao deputado Bruno a respeito de um programa criado pelo governo federal que é chamado de Mais Médicos. No meu entender, ele veio para melhorar, teve mais médicos de fato nas cidades, ajudando as pessoas. O que é muito questionado sobre os mais médicos são 2 pontos. O primeiro é que se fez um problema social com Cuba, que o governo cubano absorve quase toda a parte do dinheiro e paga pouco para os médicos. E o segundo ponto, que é muito criticado quanto a isso, é que os médicos brasileiros não gostaram muito, que, no meu entender, há uma reserva de mercado que está afetando. Então, eu queria ver o que o deputado Bruno pensa sobre o programa Mais Médicos e sobre esse questionamento da reserva de mercado dos médicos brasileiros e dessa questão do governo cubano, desta forma, que também não é só cubano. O médico tem até o médico brasileiro dentro dos Mais Médicos. Então, a opinião do deputado Bruno a respeito deste programa. Sou favorável ao programa Mais Médicos. Por quê? Eu entendo a necessidade. Vou dar um exemplo de uma cidade chamada Sítio da Badia. Sítio da Badia fica a aproximadamente 600 quilômetros da capital, aproximadamente. A dificuldade de um médico formado, porque o médico formado, capacitado, que fez uma residência, que concluiu, está sendo obstetra, cirurgião ou alguma outra especialidade, o que ocorre? Ele casa, tem filhos, ele quer o melhor para o filho. Sítio de Abadia é uma cidade pequena, não tem boas escolas, a ponto de preparar o filho de um médico para disputa tão acirrada hoje no Enem. Então nós temos que entender também o posicionamento médico. Quando se fala de reserva de mercado, eu acredito que não há reserva de mercado porque cada médico tem a sua especialidade, tem a sua profissão, tem a sua capacidade, tem a sua, vamos assim por dizer, clientela. Então eu não acredito que foi uma luta pela reserva de mercado. Foi uma luta dos profissionais, dos médicos, para exigir uma saúde de qualidade. Mas nós temos não apenas os cubanos que foram tão criticados como o Henrique colocou. Nós temos brasileiros que fizeram medicina em outros países. Nós temos europeus, nós temos americanos da América do Norte, da América Central, nós temos da América do Sul, nós temos de todo o mundo médicos que vieram para o país, médicos que vieram dedicar a sua vida a servir o próximo. E com um salário que hoje, para as condições do país, um salário bom, para as condições em que vivemos o nosso país, pela renda per capita do povo brasileiro. Então, por um bom salário. Então, sou a favor do programa Mais Médico. A presidente Dilma acertou nesse programa. O que eu quero que ela entenda e que será transmitido assim que tiver a oportunidade a ela e também ao vice-presidente da República, Michel Temer, que é do nosso partido, do PMDB, a necessidade de trazermos mais médicos, a necessidade de colocar, não apenas disponibilizar de acordo com a população um médico para esta ou aquela cidade, mas de contribuir o governo federal pagando
2, 3, 4 médicos, porque nós temos plantões, nós temos os feriados e muitas vezes apenas um médico, como foi cedido para a cidade de Sítio da Badia, para a cidade de Mambaí, para Buritinópolis, é uma quantidade pequena. Nós precisamos ter mais médicos, porque plantões é uma realidade que acontece, feriados é uma realidade no nosso país, nós temos também o dia de descanso, mas a saúde, ela não existe dia, hora e nem feriado. A saúde precisou, o médico tem que estar pronto para atender. Então, espero que o governo federal libere mais médicos, principalmente para essas cidades de menor porte. Agora, esse programa criou uma crise porque a classe médica se arrepia, não gosta nem de ouvir falar no programa. Porque a classe médica entende, no meu entender, isso chama-se reserva de mercado. Que vem mais pessoas trabalhando na minha profissão e eu vou ter menos paciente. Mas ela entende, a argumentação dela é que essas pessoas formaram no curso de medicina onde o curso não é bom. Por exemplo, Bolívia. Eu conheço muitos brasileiros que já foram para lá estudar medicina. Lá eles pagam $250 por mês na faculdade de medicina. E isso não vai dizer se ela é boa ou ruim, mas eles se formam, não são autorizados pelo governo brasileiro a trabalhar aqui dentro. E eles querem tentar uma transferência para a universidade pública aqui ou particular, não dão conta, e quando vem tem que fazer uma prova para ver se podem trabalhar. E muitos não dão conta de passar. Então o argumento somente da Ordem da Medicina, da Associação Médica do Brasil, foi essa, de que algumas pessoas não estariam capacitadas para tal. Só que eu quero o problema resolvido. E como falei no começo do programa, eu não quero saber se vai ser resolvido com o médico ou com a parteira. O importante é ter a pessoa sendo atendida. Ou se é com o farmacêutico. A pessoa tem que ter o atendimento básico que seja. Então ela tem que ser atendida, e essa iniciativa do governo, no meu entender, foi muito importante para ajudar a resolver, a melhorar, porque não resolveu ainda, a questão da saúde pública brasileira. Aquilo que o senhor falou também, quando a pessoa chega lá na unidade de saúde, ela quer o atendimento, né? Ela precisa do atendimento. E muitas vezes ela vai até o local esperando ser atendida por um médico, e a resposta que lhe dá o servidor público que ali se encontra, muitas vezes capacitado, bem-humorado, pronto para servir, mas diz: não tenho médico. Não, e vamos além. Eu já fui em consulta, já paguei em consulta particular R$300, R$400 para o médico olhar para minha cara, não me examinar e falar: toma esse remédio. Assina um papel, uma questão de virose. 1 minuto, 2 minutos numa consulta. Eu faria isso pela internet. Eu descobri eu já sabia o que ele ia me passar consultando o Google, o doutor Google, como eles falam. E tomou chá de cadeira lá também? Toma também, mas enfim, né? o que eu digo é isso, é que para a pessoa fazer isso, um exame de 5 minutos ou menos, ele não precisa ser formado na melhor universidade de medicina do país. Eu acho que a Bolívia já basta para isso. Então é isso que eu queria chegar e falar. Em relação à formação, o governo federal hoje está liberando um número maior de faculdades de medicina, de universidades. Acho que tem que ter um rigor, não no número de liberação, mas para liberar. Tem que ter o hospital na cidade, tem que ter um hospital referência para qualificar o médico. Agora nós temos que ampliar, eu entendo, as outras áreas da saúde. Ampliar, exemplo, acupuntura. Após inúmeros debates com um projeto no governo federal, permitiu-se que o fisioterapeuta, que o enfermeiro possa qualificar-se, especializar-se na acupuntura. Antes era exclusiva dos médicos. Então temos alguns sistemas que nós temos que ampliar para os profissionais da área da saúde. Digo enfermeiros, assistentes sociais e outras profissões da área da saúde. O exemplo que você trouxe de Madrid, da enfermeira poder realizar o parto normal, ela se qualifica para isso. É importante sim, que vai ter mais profissional qualificado para poder atender e não sobrecarrega o médico. Sem dúvidas. Vou fazer uma provocação no bom sentido. O senhor já foi pré-candidato a prefeito de Goiânia. O pai do senhor deputado federal Jovair Arantes já foi candidato a prefeito de Goiânia. O senhor falou na questão que Goiânia precisa de um hospital pediátrico e de UTIs. Se o senhor fosse prefeito em Goiânia, o que o senhor faria na área de saúde neste momento, de forma imediata?
Primeiro ponto, eu tentaria contratar mais médicos para o município, igual citei o exemplo de Ivolândia. Eu acho que dificilmente Goiânia conseguiria contratar 38 mil médicos, até porque não existem esses médicos aqui, esse tanto de médico. Mas contrataria o máximo possível e faria um controle rigoroso de frequência para que esses profissionais, de fato, cumprissem o seu período nos CAIs e nos postos municipais. É um problema muito grande. Se você for agora em qualquer CAIS de Goiânia, às vezes estão escalados 3 ou 4 médicos para aquele CAIS e você só tem um lá dentro. Então, um grande problema é isso, conseguir fazer com que esse profissional lá fique, e até porque ganha pouco. Então tem que melhorar o que ele ganha e fazer um controle melhor de frequência. Se o seu secretário de Finanças dissesse assim, prefeito, a ideia é boa, mas nós não temos caixa para contratar os médicos, não. Corta de outro ponto, acho que a questão é prioridade. A prioridade hoje, se você for na rua perguntar, do nosso país, a primeira é segurança pública ou saúde, e a segunda é a outra. Então você tem que destinar grande parte dessa receita para resolver esses problemas. E como segurança pública, a prefeitura não pode bancar, custear, então seria para a saúde. O senhor, deputado Bruno Peixoto, se fosse o prefeito da cidade, o que o senhor faria de imediato? Me sinto à vontade nesse tema. Até inclusive gosto dele. Em relação a uma possível eleição, uma possível vitória assumindo a prefeitura, eu abriria 3 frentes imediatamente. Primeiro, melhorar o salário dos profissionais da área da saúde. De imediato. Muitas vezes o médico não vem trabalhar no município porque ganha muito pouco. Melhoraria o salário imediatamente de todos os profissionais da área da saúde. Segundo ponto, concurso imediato. Terceiro ponto, construção de um hospital pediátrico, construção de leitos de UTI, e vou dar também a origem da receita, porque não basta dizer o que vai fazer sem ter o recurso. Faria de imediato uma equipe de manutenção de todos os CAIs e unidades de saúde. Não custa para o município, porque nós já temos os profissionais. A Secretaria de Obras do município de Goiânia possui mais de 1.000 profissionais exemplares. Colocaria 20 pedreiros, 50 ajudantes, 4, 5 engenheiros e arquitetos, montaria um grupo de quê? De unidades de emergência. Todas as unidades, todos os CAIs, essa equipe de manutenção estaria visitando imediato para dar dignidade ao espaço físico. Então nós resolveríamos o problema amenizando, primeiro, local agradável, com as 3 frentes abertas. Melhoria no salário para trazermos bons profissionais. Concurso público, porque dá segurança ao médico e ao profissional, digo enfermeira, assistente social, fisioterapeuta, para dar segurança e estabilidade. Em relação à construção de mais leitos de UTI, em relação ao hospital pediátrico. Agora, e o recurso? Muito bem lembrado. Hoje o município está gastando aproximadamente 1 milhão por mês em locação de imóveis. Primeiro ato que eu faria, levaria tudo para o Paço Municipal, poderíamos colocar e a união de secretarias, reduziria o número de secretarias, reduziria o número de comissionados, reduziria a 0 o contrato de locação, eu teria uma economia mensal de no mínimo 2 a 3 milhões. 2 a 3 milhões. Hoje nós estamos com déficit orçamentário. O atual prefeito está buscando o equilíbrio das contas. Se nós fizermos isso, nós estamos falando de aproximadamente 1,5% do orçamento da nossa capital. Então nós teríamos uma ampliação. Com esse recurso, eu já poderia fazer muita coisa. Em relação também às contas dos servidores públicos, eu estaria dialogando diretamente com os bancos federais, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Só teria a conta da Prefeitura de Goiânia mediante pagamento com a obra pública. A exemplo do que foi feito no viaduto da T63, onde o Banco do Brasil comprou a folha de pagamento do município de Goiânia, legal, lícito e trouxe benefício ao povo goianiense. Faria isso também. E outra também que eu também faria de imediato, que o atual prefeito já está tomando providência em relação não há corte de benefícios adquiridos. O prefeito está equivocado. Está reduzindo o quinquênio de 10% para 5%, está reduzindo a incorporação. Então o prefeito está tirando conquistas garantidas do servidor público. Isso é prejudicial. Poderia suspender, daqui para frente não tem mais. Mas tirar conquistas já adquiridas é ruim para o município, é ruim para aquele servidor, aquele profissional que dedica a vida
em servir o município de Goiânia, em servir o seu município. Então, há alguns pontos que eu faria de imediato. Mas gostaria de falar também sobre obras, sobre asfalto, sobre moradia, mas espero ter uma outra oportunidade para isso. Senhores, esse é o momento para as considerações finais de cada um. Por favor, deputado Henrique Arantes. Bem, eu queria agradecer a todos que nos acompanharam durante essa conversa sobre a saúde pública do nosso país, de Goiás e de Goiânia. Uma questão que é muito séria, muito crítica e eu sempre gosto de dizer que o nosso país é uma grande coxa de retalhos. Quando se vê um problema, tenta se remendar. Então, acho que passou da hora da gente parar de ficar falando em reformas. Nós temos que parar e reconstruir o país. Precisamos de uma nova Constituição, nós precisamos de uma nova forma de olhar o país, de uma nova forma de gerir os recursos públicos. Nós precisamos de mudar, não é uma ou duas coisas no nosso país, é ele inteiro, como um todo. E isso é um trabalho muito grande. O que se faz com uma reforma política, com uma reforma do judiciário, reforma de tudo que estão se debatendo, tributária, é muito pouco perante o grande país que nós temos. Nós temos um potencial muito grande e é muito mal explorado. E isso só vai acontecer, nós só vamos tornar, a gente sempre gosta de comparar, ver as pessoas comparando outros países com o Brasil, nós só vamos virar estes países, ou a forma como a gente enxerga eles, quando isso acontecer. Caso contrário, vai ser nunca, eu morrerei, meu neto morrerá e o Brasil continuará dessa forma. Muito obrigado, deputado. Agora é a vez do senhor com as suas considerações finais. Quero agradecer a oportunidade, tanto para mim quanto para o Henrique, de estar colocando o nosso pensamento na área da saúde. É importante para que os telespectadores da TV Assembleia saibam sobre o nosso pensamento para com a capital, para com o Estado, para com o país. Apenas de agradecimento a você que nos acompanhou em todo esse nosso programa, conhecendo um pouco sobre o nosso trabalho na Assembleia, sobre o nosso pensamento para o Estado, para a cidade, para o país. Muito obrigado. Obrigado. Debatemos então saúde aqui no programa Frente a Frente da TV Assembleia. Deputado Bruno Peixoto, PMDB, muito obrigado. Que agradeço o convite. Muito obrigado. Deputado Henrique Arantes, PTB, também muito obrigado. Obrigado, Murilo. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos. Muito obrigado aos dois. Você pode continuar nos acompanhando no canal 8 da NET, também no site da Assembleia Legislativa, al.go.leg.br/mídia/TV. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço.